Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 3 de maio. Agora em Miami, 9 horas e 26 minutos. No Brasil, 10 e 26 da manhã. Gente, eu pergunto aos senhoritos aonde andam os shortados do Estreito de Hormuz que encheram a caixa de mensagens aqui do canal, dizendo que o Bitcoin estaria desenhando um rally de alívio para buscar novos fundos descendentes em relação aos últimos fundos. Gente, eu vou insistir com os senhores. Agora que as três linhas do canal de Keltner cruzaram forte a nuvem de Ishimoku aqui no diário de baixo para cima, agora que a nebulosidade esverdeada lá na projeção ganhou essa espessura, não deixem o Bitcoin iniciar o trânsito por cima da nebulosidade esverdeada mais espessa, porque vai rolar essa repulsa magnética aqui, ó. Quando o Bitcoin iniciar o trânsito por cima do setor mais espesso da nuvem esverdeada, vai rolar a tal da repulsa magnética. O Bitcoin vai explodir para algo acima de 100 mil dólares. Vai formar um pullback aqui na altura dessa última congestão, ó. Só que isso aqui está com ares de desenhar uma grande onda 1, uma onda 2 que vai ser rápida, e a onda 3 vai levar o Bitcoin para algo entre 100 e 110 mil dólares, o que guardaria coerência com o gráfico semanal. Porque faria o Bitcoin buscar o patamar da VWAP anual de 2025, porque a VWAP anual de 2026 já ficou para trás, ficou lá em 74.800. Bitcoin já está a 78.725. Se o Bitcoin subir 2, 3%, simplesmente esses últimos topos aqui vão para o saco, já estão indo para o saco, e o Bitcoin simplesmente só vai parar entre 102 e 126 e pouco, que é a última máxima histórica de todos os tempos. E tem mineral vendendo a Vax e Solana. Agora, vejam a notícia. Bitcoin acima de 78 mil, enquanto o Senado, num acordo bipartidário, limpou todos os obstáculos para a aprovação da Clarity Act. A lei, escutem o que eu vou falar agora. Se a lei de clareza for aprovada, não haverá escolha. Eles estão colocando num estatuto legal federal o novo mecanismo de financiamento do Estado soberano norte-americano. É um precedente civilizacional completamente inédito. Não existe experimento institucional, social, que possa criar uma referência em termos de magnitude e deslocamento sísmico de riqueza. Gente, eu vou repetir. O que está sendo construído nos Estados Unidos agora, o financiamento da dívida pública federal soberana norte-americana via emissão de stablecoins que vão correr nos trilhos da Web3, não tem precedente histórico nenhum. Não existe analogia. Nenhum império, nenhum Estado-nação, nenhum sistema monetário anterior fez algo equivalente. É a arquitetura monetária civilizacionalmente mais inédita, jamais criada. Porque num mundo onde o próprio americano estava dando freeze em reservas cambiais russas, onde o próprio americano estava usando e abusando do uso, né, do establishment financeiro global como arma geopolítica, num mundo onde ficar devendo impostos na Espanha ou em qualquer lugar do mundo, os governos vão lá e fazem bacenjude, fazem bloqueio. Na Espanha, se tu não paga o imposto, você acorda com o valor do imposto debitado na tua conta. No Brasil ainda, no Brasil, o fisco ainda precisa ajuizar uma execução fiscal.
e o juiz fazia lá o Bacenjude. Na Espanha, a coisa é administrativa. Agora, o americano está devolvendo a soberania patrimonial para as pessoas. Só que isso não tem precedente histórico nenhum. Não existe analogia. É exatamente por não ter precedente que a maioria dos analistas tradicionais eles subestimam o que está por vir. Eles subestimam a magnitude desse deslocamento de riqueza para a Web3 que vai circular fora da longa manos dos estados soberanos. Não é à toa que o Brasil já proibiu liquidação e pagamentos com stablecoins. Mas essa pasta já saiu do tubo, gente. Como que o governo brasileiro vai controlar o que circula numa Solana ou numa rede Arbitrum? O governo brasileiro vai identificar, não, isso aqui é uma meme coin, não, isso aqui é uma stablecoin. Se o sujeito tem lá o MetaMask e faz circular tokens fungíveis por esse MetaMask, não tem como o governo distinguir o joio do trigo. São todos tokens ERC20 ou BEP20 na rede Binance Smart Chain ou TRC20 na rede Tron. Quem entender a magnitude do que está acontecendo vai se posicionar antes. Porque como a gente está lidando com algo de um ineditismo e de uma magnitude completamente bizarros, a gente fica sem referência. O fato é que o Senado americano, num acordo bipartidário, encerrou meses de divergências e vai votar e vai aprovar. Esse acordo bipartidário, capitaneado pelos senadores Timothy Tills e a Angela Also Brooks, eles basicamente vão criar um mecanismo de financiamento da dívida federal americana que não encontra precedente. É uma espécie de... O que está sendo construído nos Estados Unidos neste exato momento, financiamento da dívida federal via emissão de stablecoins, que por força da Clarity Act vai lastrear cada USDT, cada USDC num título público federal americano, é civilizacionalmente inédito. E vocês podem ter certeza de uma coisa: o americano vai usar a sua armada, o americano vai usar o seu estoque de mais de 5.000 ogivas nucleares, o americano vai defender com unhas e dentes a hegemonia desse dólar sintético espraiado pelo mundo todo. O Brasil agora está proibindo as stablecoins. Mas assim que a Clarity Act for aprovada, os Estados Unidos vão criar sérios problemas para os integrantes do sistema financeiro legado que ignorarem a existência das stablecoins. Escutem o que eu sei que vai vir o pessoal da soberania brasileira e bababá, vai vir o pessoal da soberania argentina, bababá. Gente, com o americano, ali a gente precisa interpretar o mundo da seguinte maneira. Todo mundo fala que os Estados Unidos na verdade, não é que os Estados Unidos interfiram aqui, ali ou acolá. Uma simples empresa norte-americana, a NVIDIA, que tem um market cap de quase 6 trilhões, vale 3 vezes o PIB do Brasil. Então, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente está falando da matriz. Todo o resto do mundo é filial. Uma única empresa nos Estados Unidos, a NVIDIA, ela não vale só 3 Brasis. Só a NVIDIA é maior que toda a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Então, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente está falando da matriz. Todo o resto do mundo é filial. Vocês podem ir... Eu estou em Miami.
que não é. A Flórida não, é um estado pujante, tá? Agora, se a gente pode ir para o estado mais miserável dos Estados Unidos da América. Vamos lá para o Mississippi. Vocês podem entrar no estado mais pobre dos Estados Unidos da América, no Mississippi, e entrar no Costco, lá, o supermercado, um supermercado famoso aqui nos Estados Unidos, e parar uma família qualquer no Mississippi. Parar uma família qualquer fazendo compra no Costco e ver quanto em dólares tem no carrinho dessa família. Eu garanto para vocês que vocês não vão achar carrinhos com menos de 200, 300 dólares de mercadorias no carrinho. Se a gente for para a cidade mais pobre na França, a gente vai achar pessoas, carrinhos, ali com 30, 40, 50 euros, gente fazendo continha. Isso aqui é uma máquina de consumo. Isso aqui é uma máquina de circulação de riqueza. Os Estados Unidos, eles para vocês terem uma ideia, o Mississippi, que é o estado mais miserável dos Estados Unidos da América, tem um PIB per capita que é o dobro da França. Eu vou repetir, o estado mais pobre dos Estados Unidos da América tem um PIB per capita que é o dobro do PIB francês. Então não tem como... Quando a gente fala em Estados Unidos da América, a gente está falando da matriz. Todo o resto do planeta é só uma filial. Eu sei que vai vir esse pessoal do anti-americanismo, vindo com um monte de blá blá blá, mas esse pessoal fugiu da escola. Eu não estou falando de ideologia, eu não estou falando de política, eu estou falando de matemática. Desde Bretton Woods, lá em 1944, os Estados Unidos da América saíram da Segunda Guerra Mundial como a única potência industrial do planeta intacta. E naquela época, o ouro físico era o sistema de paridade da divisa fiat soberana dessa única potência industrial intacta. A paridade ouro-dólar dos Estados Unidos era ancorada no ouro armazenado lá em Fort Knox. Um sistema fechado, com bancos centrais participantes desse sistema. Tanto é que o ouro da Alemanha, até há pouco tempo atrás, estava em Fort Knox. Agora, com essa confusão aí do Trump, o Frederick Merz quis o ouro de volta, o Trump falou que não ia devolver, o Frederick Merz deu ordem de vender o ouro nos Estados Unidos e comprou ouro no mercado londrino e agora está repatriando o ouro alemão. Vocês vejam que desde a Segunda Guerra Mundial o ouro alemão estava nos Estados Unidos. Agora o Trump com esse reset global fez os alemães buscarem o ouro dele de volta. Isso que eles nem conseguiram o ouro de volta, tiveram que vender a contra dólares para recomprar o ouro no mercado londrino. Agora, gente, o fechamento da janela do ouro, do padrão dólar-ouro em 1971 pelo Richard Nixon, ele transformou o dólar numa divisa fiduciária pura. Mas o problema é que os sistemas continuaram ultracentralizados, com treasuries comprados por bancos comerciais e bancos centrais mundo afora, por meio de um grande acordo geopolítico, por meio de um grande acordo envolvendo as potências petrolíferas. E na prática, o lastro do ouro foi substituído por um lastro energético. Exatamente como o Bitcoin, que tem um lastro energético. Na época, o Kissinger, ele ofertou aos países produtores de petróleo uma proteção militar em troca da venda de petróleo somente contra dólares americanos e criou o sistema petrodólar que a gente conhece. Só que aí vieram as grandes crises econômicas, a crise de 2008. Ali no mundo pós-2008, o Fed começou a comprar treasuries de uma maneira industrial, numa escala industrial, e expandiu o seu balanço patrimonial de 500 bi para 9 tri. Ali, a bicicleta começou a desandar, a correia da bicicleta começou a soltar, para dizer o mínimo.
Essa expansão ficou politicamente tóxica. Um balanço patrimonial de um banco central já avançando em direção à metade do PIB começa a criar pulgas atrás de orelhas. Então, o cidadão comum, ele não participa ativamente dessas decisões, mas ele absorve os efeitos dessas decisões. O efeito inflacionário é visível nos Estados Unidos. Só que o que a gente está experimentando agora é algo absolutamente inédito. O Tesouro Americano ele está oficializando uma das maiores expansões em emissões de dólares sintéticos que vai se dar por meio de stablecoins que, na prática, vão financiar o Estado soberano norte-americano. Mas o detalhe que muda tudo é que essa nova realidade não vai acontecer em sistemas centralizados, em sistemas SWIFTs. Não vai acontecer em sistemas bancários fechados. Não vai acontecer em câmaras de compensações tradicionais. Vai acontecer em redes públicas, em blockchains públicas, como Solana, Tron, ETH, L2, como Base, Arbitrum. Pela primeira vez na história monetária mundial, o financiamento soberano do país da maior jurisdição e da maior economia do mundo, do país mais poderoso do mundo, em termos militares e econômicos, vai financiar o seu endividamento através de um mecanismo que vai rodar em código aberto, acessível globalmente 24 horas por dia, sem um controle central, devolvendo soberania patrimonial a entes privados e soberanos. Então, quando o Irã quiser acumular o USDT na rede Solana, ele vai usar addresses anônimos. Gente, isso não tem precedente. Nenhuma civilização anterior experimentou isso. E vocês podem ter certeza que os americanos vão usar a sua armada para proteger esse sistema. Esqueçam leizinha aqui e acolá proibindo isso ou aquilo. Esqueçam isso. Qualquer banco que não aceitar uma conversão imediata de USDT para reais ou para pesos argentinos, ou lá na Espanha, que eu uso aqui nos Estados Unidos, eu uso o Revolut. Eu faço depósito em USDT na minha conta Revolut na Espanha e o Revolut, que é uma espécie de Nubank da Europa, converte em euros na hora. Se eu quiser, eu deixo em USDT aqui, rendendo no stake deles aqui. É um staking centralizado, mas se eu quiser, eu deixo. Mas eu para poder gastar no cartão de crédito, eu simplesmente converto em euros e sento o bambu. Agora, se algum banco, seja no Brasil, seja na Turquia, seja na Argentina, criar problemas para conversibilidade de USDT para euros ou para pesos argentinos ou para reais brasileiros, vocês podem ter certeza que o americano vai começar a retaliar, para dizer o mínimo. O que está sendo construído hoje, em 2026, a partir da semana que vem, com a aprovação da Clarity Act, é o primeiro sistema monetário soberano da história rodando em trilhos descentralizados públicos que vai devolver para súditos a circulação líquida de riqueza no mundo todo, fora do longa-manos de intervenção e expropriação estatal. Gente, esqueçam tudo o que vocês já ouviram falar em termos de intervenção estatal. No Brasil vai ter um efeito brutal sobre o Bacen-Jude, porque vocês podem ter certeza de uma coisa: o americano ele vai defender com unhas e dentes a circulação de dólares sintéticos de forma soberana em favor de entes públicos e privados.
Para vocês dimensionarem a magnitude do que está prestes a acontecer, o americano, basicamente, ele vai subtrair poder estatal do mundo todo, vai subtrair uma boa parte da soberania brasileira, por exemplo, que vê no Bacen-Jude um baita mecanismo de expropriação. Ele vai subtrair boa parte da soberania argentina, ele vai subtrair boa parte da soberania turca, ele vai subtrair boa parte da soberania de estados europeus em favor do seu financiamento. Mas quem vai discutir com uma armada daquela? Que tem uma onisciência militar, que mata um ayatolá em 24 horas, que prende um Maduro em 7 horas, que faz o que quiser. Que faz o que quiser. Quando a gente fala de matriz e filial, é disso que eu estou falando. Ah, mas Renato, o Brasil aprovou uma lei que não deixa mais stablecoin ser usada para pagamentos. Paciência, vai ter que desaprovar. É simples assim. Gente, daqui a pouco eu volto, vou fazer TRX, AVAX, Solana, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.